Ó, gente, aí, ó, gostaram do cenário novo? Comenta aí, ó, coloquei a bandeira, minha foto com o Lula, que eu tenho que ostentar mesmo. Comenta aí se você gostou do cenário do Plantão Brasil. Quem acompanha aqui faz muito tempo, lembra que faz o quê? 2 anos antes da minha esposa ser deportada ilegalmente, eu tinha alugado o apartamento, aí tinha uma TV que ficava atrás de mim com a bandeira, mostrava os carros de som e tudo mais. Agora, voltamos aí a ter um cenáriozinho. Pois bem, vamos falar agora sobre... Deu ruim o plano do Bolsonaro. Mas como deu ruim? Deu ruim. Eu esperei para fazer esse vídeo porque ou era para sair hoje o relatório das Forças Armadas. Talvez saia enquanto eu tô fazendo o vídeo, não sei. Mas não saiu até agora, já são mais de 6h15 da tarde e não saiu o relatório. Então, a ver. Pois bem, o Bolsonaro, ele tinha um plano que era o seguinte, ele primeiro começou a falar para os apoiadores dele fecharem as estradas. Ele queria que causasse um caos, já falei sobre isso aqui, para ele poder chamar o exército. Então ele contava também com a subserviência da Polícia Rodoviária Federal, que não fez nada. Deixou as estradas serem fechadas, muitos policiais batiam continência para os bandidos, tudo mais. Ok. Deu certo o plano? Não deu porque o senhor Alexandre de Moraes foi lá com a caneta dele, o STF foi lá e ordenou que as estradas fossem abertas. A Polícia Rodoviária Federal tentou o máximo, mas foi obrigada a abrir as estradas. Então o bolsonarismo manipulou os bolsonaristas para que eles fossem para frente dos quartéis. E lá estão faz uma semana. Ai, a vida do cidadão que fica uma semana na frente de um quartel deve ser uma vida muito ruim, viu? Pode ser muito ruim a sua vida. Ou ele deve estar mamando muito no governo Bolsonaro para querer manter tanta mamata. Tem gente, ó, são vídeos assim, quem quiser me segue no Instagram que lá eu publico mais sobre vídeos assim, aqui no YouTube não tanto. E aí eles orando pro muro. Então o muro, eles ficam orando pro muro, cantando o hino nacional na frente de um muro, no muro do quartel das Forças Armadas. Isso em várias cidades do Brasil, dezenas de cidades. Tá. Aí, falaram que a Lady Gaga ia intervir, aí falaram que era a Mia Khalifa, uma atriz lá, aí foram falando, e nada. Até que chegaram com uma nova fake news para os bolsonaristas. Olha, o plano vai dar certo, mas temos que esperar as eleições dos Estados Unidos. Você vê que a pessoa está mentindo para você quando ela vai mudando de história ao passar dos dias. E os bolsonaristas não percebem isso. Olha, tem que esperar as eleições dos Estados Unidos porque os republicanos vão ganhar a maioria no Senado e na Câmara dos Deputados. E aí, eles vão eleger o Donald Trump como o presidente da Câmara dos Deputados, que lá não é chamado presidente, é chamado de speaker ou orador. E não precisa ser um deputado, pode ser qualquer cidadão. Eles escolhem, eles indicam alguém, votam, se tiver mais votos, mais do que a maioria votando, é eleito. Então eles vão ter maioria e vão colocar o Donald Trump. E a primeira ação do Donald Trump vai ser condenar as eleições no Brasil, e aí ele vai ajudar o Bolsonaro a intervir com o exército. Eu falei isso aqui antes das eleições dos Estados Unidos. Olha, pelas pesquisas, vai ser um desastre para o senhor Joe Biden. Ele vai perder a maioria. O Joe Biden tem hoje a pior, segunda agora, tá sempre na margem de erro ali, mas ao lado do Trump a pior, então, a aprovação da história de um presidente nos Estados Unidos, da história. Ele e o Trump empatados sempre na margem de erro faz uns 6 meses. Ok. E tem uma chance do Trump ele ganhar poder nessa eleição, mas ele ser eleito orador não, porque o Trump não tem a ampla maioria no Partido Republicano. Muitos deputados e senadores republicanos não são trumpistas. Assim como no PL do Bolsonaro tem muita gente que não é bolsonarista. O presidente sendo o Lula, esses caras vão apoiar o Lula e dane-se o Bolsonaro. Se um dia o Bolsonaro falar, olha, eu preciso que vocês votem não sei o que pra mim e batam de frente com o Lula, eles vão falar, haha, Bolsonaro, boa piada, agora que você tá desempregado, né, mas o presidente vai tentar a vida de comediante, Bolsonaro? É comédia, né? Que não vamos fazer. É isso. Lá no Partido Republicano a mesma coisa, só que os bolsonaristas aqui não sabem, e eles acreditavam nisso. Só que aí chegou o seguinte, teve eleição nos Estados Unidos. Ainda não tem todos os resultados oficiais, porque ela demora. Eu falei isso aqui, gente, ela demora. A eleição é na terça, você tem o resultado oficial só na quinta, às vezes é sexta. Aí se alguém falar, não pode, aí ixi, demora. Aí até esse pessoal assumir, mesmo se fosse o plano mesmo assim, não ia dar. Só que o problema é o seguinte, a eleição foi desastrosa pro Donald Trump. O Joe Biden tá rindo à toa. As pesquisas, vamos lembrar uma coisa, lá o sistema não é como aqui no Brasil. No Brasil, o sistema é, você vota para deputado, e aí é feito assim,
cada partido, vamos supor, São Paulo tem 57 deputados federais. Então, você votou em deputado de algum partido. No final, soma-se, o PT teve quantos votos? X votos para o PT. Então, o PT tem direito a X dessas 57 vagas. Os deputados do PT mais bem votados vão ocupar essas vagas. É assim que funciona a eleição no Brasil. Por isso, às vezes, tem um cara que é muito bem votado, mas o partido dele não teve tantas vagas para chegar ali na posição dele. Por exemplo, nesse ano, o PT teve, acho que, 10 ou 11 deputados em São Paulo. Então, os 10 ou 11 mais bem votados foram eleitos. A partir do 12º, não interessa se ele teve mais ou menos votos que gente de outros partidos. Já não é mais ele. Porque tem ali o número de vagas por partido. É assim que é feito no Brasil, viu? Nos Estados Unidos, não. O voto é distrital. O voto distrital faz com que, primeiro, as pesquisas errem muito em eleição para deputado. Segundo, isso faz com que haja mais polarização. Por que mais polarização? Imagina que em São Paulo, eu falei, são 57 deputados. Aí, eu não fui candidato, mas fui pré-candidato por um tempo em São Paulo. Quem quisesse votar em mim, não importa onde você mora no estado de São Paulo, você poderia ter votado em mim se eu fosse candidato. Ok. Quando tem eleição distrital, não. São Paulo tem 57 deputados, imagina você dividir o estado de São Paulo em 57 distritos. Em cada um desses distritos tem uma eleição que é como se fosse uma eleição para prefeito. Vai um de cada partido ali disputar uma vaga. Então imagina, Guarujá e Bertioga é um distrito. Santos é uma cidade mais ou menos grande, é outro distrito. O bairro Jardins e Bela Vista, da capital de São Paulo, é um distrito. Só um candidato que mora ali pode ser candidato. E só quem vota ali pode votar nele. E aí tem um de cada partido. Então o que acontece? Se tem muito candidato, imagina se fosse assim, tem um candidato bolsonarista em cada distrito, eles se colam na imagem do Bolsonaro e tem uma chance de eleger muito mais bolsonarista do que na eleição do jeito que é no Brasil. Por quê? Porque, imagina, em estados onde o bolsonarismo é maior, eles vão eleger quase todos os deputados. Quase todos. Se não todos. Nos Estados Unidos é assim. Então, fazer uma pesquisa lá é chamado de condado e não distrito, num condado que tem ali um número pequeno de eleitores, tem uma margem de erro. Só que o que não se esperava era o seguinte: os eleitores que são contra o Trump foram votar. Gente que as pesquisas indicavam que não votariam. Eles foram votar só para eliminar os candidatos trumpistas. Por quê? Porque eu falei aqui, desses deputados aí, muitos são trumpistas. Muitos do Partido Republicano não são. Os trumpistas começaram a ser derrotados. Muitos deles que eram favoritos começaram a ser derrotados porque gente que não vota normalmente foi votar. Só para votar no outro. Lá tem só 2 partidos, então é mais fácil. É só votar no outro. Então, esperava-se que os democratas perderiam 60 vagas na Câmara dos Deputados, que daria uma margem gigantesca para o Partido Republicano e alçaria o Trump como já um candidato favoritíssimo para a eleição de 2024. Por causa de desgraça, esse pessoal parece que não aprende, né? Pois bem, não deu. Não deu. Pela apuração atual, os republicanos têm, nesse momento, 25 cadeiras a mais que os democratas. 25. Eles conseguiram a maioria? Conseguiram. Nem perto da maioria, eles queriam ter 60 a mais. 60. Tem só 25. O pior, no Senado está empatado. Está empatado e só falta uma vaga agora para se decidir no Senado, que a eleição não é agora, e falta uma que vai ser só em dezembro a eleição. Então só vamos saber quem vai ter maioria no Senado em dezembro. O pior é que pode ser que seja confirmado nas próximas horas que essa vaga vá para os democratas. E aí, em dezembro, o máximo que eles conseguiriam seria um empate. No caso de empate, é o vice-presidente da República quem desempata. Sabia disso? Lá. Então, teria ainda a maioria dos democratas. Então, o plano deles era o seguinte: vai chegar o Donald Trump na quarta-feira, que era uma coisa louca, lá não tem urna eletrônica. Eles são contra as urnas e eles contam que a eleição dos Estados Unidos fosse como se tivesse urna eletrônica. Não tem. Então, chegaria o Trump na quarta-feira, eleito presidente da casa lá, que se chama, né, o speaker, o orador. Ele condenaria as eleições, ele pautaria projetos que serviriam para que os Estados Unidos pudessem ajudar na intervenção no Brasil. Ele lideraria o processo de impeachment contra o Joe Biden. O Joe Biden seria em tempo recorde, falamos aí, em menos de 2 semanas, impeachado, ou seja, sofreria impeachment. É difícil falar isso sem rima, é uma coisa muito burra de acreditar nisso. Sofreria o impeachment e depois no Senado ele também sofreria o impeachment e aí o Donald Trump seria o novo presidente da República, convocariam novas eleições ou alguma coisa assim. E já estava tudo acertado. Esqueceram de combinar com os eleitores americanos. Esqueceram, Fizeram todo o plano e não levaram em consideração o eleitor
dos Estados Unidos, o cidadão estadunidense. Eles não concordaram com o plano. Pois bem, teve a maioria? Teve. Já era esperado que tivesse uma maioria, só que era esperado que fosse uma maioria esmagadora dos republicanos. Então o Joe Biden tá rindo de orelha a orelha. Por quê? Porque o Obama, quando era presidente, nas eleições, se chama midterm elections, é a eleição de meio de mandato. Você vê, ele foi eleito 2 anos atrás, aí 2 anos depois tem a eleição para o Congresso. Em vários países do mundo é assim, viu? A eleição para o Congresso Nacional não é junta da eleição para presidente. O presidente assume e ele fica metade no mandato tendo que negociar com o Congresso anterior. Mas geralmente em países que ocorre isso, o que acontece? Nessas eleições de meio de mandato, se o presidente tinha qualquer maioria, a oposição sempre ganha muitas vagas. O Obama perdeu 60 cadeiras, os democratas. Durante o governo Clinton, que faz mais de 20 anos, era outra política, mas as regras eram a mesma, também ele perdeu 53, 54. O Biden tá para perder aí no máximo 30. Então, para ele é uma gigantesca vitória, porque o Obama tinha uma popularidade enorme e perdeu 60. O Clinton tinha uma popularidade enorme e também perdeu um monte. O Biden, pior popularidade da história, vai perder metade de que o Obama perdeu. Para ele tá excelente, tá rindo assim de orelha a orelha. E o Trump sai como toda a imprensa norte-americana. Veja bem, quando eu digo toda, é assim. Tem gente que fala, Thiago, toda unanimidade é boa. Não é, nem toda. Isso é unânime. O grande perdedor da eleição foi o Donald Trump. Agora eu quero saber o que os bolsominions vão ficar esperando. Qual vai ser a nova? Que o gabinete do ódio, até esse pessoal descobrir, o gabinete do ódio tem aí alguns 2, 3 dias no máximo para inventar uma nova história. Porque senão não deu. Estamos esperando aí o relatório das Forças Armadas. Pode ser, eu tenho certeza que o bolsonarista das Forças Armadas, que não é das Forças Armadas, relatório do Ministério da Defesa do Bolsonaro. O capacho do Bolsonaro lá no Ministério da Defesa escolheu essa data para coincidir com a eleição do Trump. Deu errado a parte da eleição do Trump. Agora vê o que vão colocar. O que dizem, eu li sites bolsonaristas. Se inscreve aí, fui lá em Chernobyl para te dar informação. Fui lá em sites bolsonaristas. Terra Brasilis, Revista Oeste, Conexão não sei o que, Cidade Online. Fui em todos eles ler sobre o relatório das Forças Armadas. Estão bem murchos, viu? A Revista Oeste diz que a aposta é que o texto seja ambíguo. Um site bolsonarista, 100% bolsonarista, site fake news do Bolsonaro, diz que a grande aposta é que seja um texto ambíguo, que dê a entender o quê? Que não tem falha na urna, mas que pode ter aprimoramento, porque nenhum sistema é 100% seguro. E que trechos desse relatório, ambíguos, sejam utilizados, com sentido mais ou menos duplo, sejam utilizados para fazer com que os manifestantes se incendiem um pouquinho mais. A ver aí o que acontecerá nas próximas horas, pelo menos até o momento. Aqui, ó, não tem relatório nenhum e a notícia que vem dos Estados Unidos é a pior possível. Já eles vão voltar a falar que é a Lady Gaga. Eu lembrei agora do Vitor Belfort, o bolsonarista, um cara burro. Que cara burro, meu. O Vitor Belfort, eu lembro uma vez, de um programa do Silvio Santos, chamava o Show do Milhão. Você deve lembrar desse programa. E aí era o Show do Milhão com gente famosa. O Vitor Belfort, ele estava começando a ser muito famoso em UFC. Ele já era campeão mundial de UFC. E aí, ele foi lá no Show do Milhão. Na primeira pergunta, a pergunta era o seguinte: sol é uma palavra trissílaba, bissílaba, polissílaba ou monossílaba? Comenta aí você. O que é sol? Se você não souber, ok. O Vitor Belfort, bolsonarista, ele falou que sol era uma palavra trissílaba. Ele deve ter pensado no tri, tem 3 letras. Trissílaba seria uma palavra com 3 sílabas. Sílabas, tipo árvore. Trissílaba. Sol é monossílaba, tem uma só. Naquele dia, eu não esqueço disso. Naquele dia eu falei, nossa, meu cara, esses lutadores aí, hein? Meu Deus. Pois bem, tá aí o Vitor Belfort. O Vitor Belfort gravou um vídeo. É que o YouTube está me censurando, eu não consigo mostrar. Ele gravou o vídeo dizendo o seguinte: o general Benjamin Arrola, que obviamente é um nome que, se você falar rapidamente, Benjamin Arrola, ele vai intervir. Cadê esse general? E ele compartilhou nas redes sociais dele lá que o general tal vai intervir. Tem um outro que era o general japonês, o Pauno Kudobozo. Ele já confirmou a fraude nas urnas eletrônicas. Os bolsonaristas estão acreditando nisso. Inventam nomes para fazer trocadilhos de coisa de quando eu era criança. Quando eu tinha 10, 11 anos, eu dava risada dessas coisas. Agora eu tô dando risada que são adultos
E eles não percebem. Eles não percebem o que eles estão compartilhando. Esse é o nível que ficou esse pessoal. Meu Deus do céu! Aí, os bolsonaristas agora, não se sabe qual vai ser a próxima fake news dele. Comenta aí a sua opinião. Qual vai ser a próxima fake news? A ver aí os próximos episódios. Peço a sua inscrição no canal, mas é isso. Nem lá em Chernobyl eles estão acreditando muito nos relatórios. Estão nos grupos, mas os próprios sites bolsonaristas estão meio que amansando, falando, não esperem demais o relatório, não. Vai ser cifrado. Essa é a nova dos bolsonaristas. É tudo mensagem cifrada. Tem alguns que estão acreditando que o Lula está internado no Sírio-Libanês e que esse Lula que se encontrou hoje com Arthur Lira é um sósia. Tá, tchau, não tem como.